Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como se calcula o ponto de equilíbrio econômico usando três formas diferentes de realizarmos esse cálculo, dependendo de como a empresa faz as suas projeções. Mas o que é o ponto de equilíbrio econômico? Ele representa a quantidade de produtos que deve ser vendida e, consequentemente, a receita obtida, que seja suficiente para cobrir todos os gastos da empresa e ainda cobrir o lucro desejado pelos proprietários da empresa. Então, neste nosso exemplo, nós temos 120 mil aqui de custos fixos anuais, mais 30 mil de despesas de vendas e administrativas anuais. Temos a nossa margem de contribuição, que é o preço de venda, menos os custos variáveis. Então, como que nós calculamos o ponto de equilíbrio econômico quando a empresa deseja ter um lucro de 25 mil ao ano? Então, nós temos que acrescentar aos custos e despesas fixos o lucro desejado, de 25 mil neste caso, e dividir pela margem de contribuição unitária do produto. Chegamos em um ponto de equilíbrio econômico de 1.047 unidades, que, multiplicado pelo preço de venda do produto, nós temos uma receita líquida de 230.500, que é suficiente para cobrir os custos variáveis, os custos e despesas fixos e chegar ao lucro desejado pela empresa. Porém, neste cálculo, nós estamos calculando um lucro antes do imposto de renda e contribuição social, para aquelas empresas que têm tributação sobre o seu resultado. Então, nesse caso, como é que ficaria o lucro da empresa considerando esses tributos que existem sobre o lucro? Que neste caso é 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. E se esse lucro desejado de 25 mil fosse um lucro desejado após o pagamento desses tributos? Então, neste caso, nós temos que achar qual seria o valor do lucro antes desses tributos. Como que nós calculamos isso? Para nós acharmos o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, nós temos que pegar esse lucro líquido desejado de 25 mil e dividir pela porcentagem que resta após deduzido as alíquotas desses tributos, ou seja, 1 menos os 24%. Chegamos a um resultado de quanto? De 32 mil. Então, esse seria o lucro da empresa antes dos tributos. Então, nós pegamos esse valor de 32 mil, somamos com os custos e despesas fixos anuais e dividimos pela margem de contribuição unitária. Então, acrescentamos a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, esse lucro antes do imposto de renda. Chegamos a um ponto de equilíbrio econômico de 1.095 unidades, que, multiplicados pelo preço de venda, nós temos uma receita líquida de 240 mil, que é suficiente para cobrir os custos variáveis dessas 1.095 unidades vendidas, para cobrir custos e despesas fixas. Chegamos ao resultado antes do tributo, dos tributos que nós calculamos, né? Resultado de 32.800, que deduzidos dos 24% de imposto de renda e contribuição social, resulta num lucro desejado para a empresa de 25 mil, já deduzidos esses dois tributos. E uma terceira forma de calcularmos o ponto de equilíbrio econômico é quando a empresa projeta o seu lucro com base em um percentual. Por exemplo, e se a empresa deseja ter um lucro de 10% sobre a receita líquida? Como que nós faríamos esse cálculo? Neste caso, a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, ela muda um pouco. Nós teremos o valor da receita. Então, nós vamos dividir os custos e despesas fixos do período, que somam 150 mil, vamos dividir pela porcentagem da margem de contribuição unitária sobre a venda e deduzir essa porcentagem de lucro desejado sobre a venda. Como que nós chegamos nesse 75% aqui? Nós pegamos a margem de contribuição unitária e dividimos pelo preço de venda. Vamos chegar nesses
75,91%. Então, pegamos a nossa margem de contribuição unitária de 167, dividido pelo preço de venda, chegamos numa representatividade de 75,91%. Já que o lucro projetado é sobre a receita líquida, então, pegamos essa porcentagem da margem de contribuição unitária sobre a venda menos o lucro, a porcentagem de lucro desejado sobre essa receita. Então, chegamos no seguinte resultado. Chegamos em uma receita de 227.583. Se nós pegarmos essa receita e dividirmos pelo preço de venda, descobriremos qual é a quantidade que deve ser vendida para a empresa obter esse lucro de 10% sobre a receita líquida. Então, pegando essas 1.034 unidades e multiplicando pelo preço de venda, teremos uma receita líquida de 227 mil, que é suficiente para cobrir os custos variáveis, os custos e despesas fixos e ainda resultar no lucro desejado pela empresa de 22 mil, que representa exatamente 10% da receita líquida obtida pela empresa.